importante. Já houve uma preparação maravilhosa para a minha apresentação. Eu não vou fazer palestra não, porque eu acho que palestra são para pessoas que têm estofo, né? Eu bato papo, eu converso, eu troco experiências. E durante o que eu for apresentando, quem quiser falar, quem quiser participar, por favor, pode falar. É uma coisa que é muito importante para a gente, essa interação com as pessoas, não é? Bom, um novo conceito sobre o envelhecimento. Por quê? Nós estamos mudando, né? Nós estamos mudando muito. O que era envelhecimento em épocas antigas não é mais. Hoje nós já temos uma outra visão sobre esse ciclo da nossa existência. Tão importante esse ciclo, não é? Mas eu vou começar falando sobre a beleza e a juventude. Que a perseguição à beleza e à juventude, ela vem desde a perda da imortalidade, lá no paraíso terrestre de Adão e Eva. Que lá era tudo bonito, né? Ia viver feliz para sempre, né? É um simbolismo. Mas depois que eles não estavam mais no paraíso, e o trabalho ia trabalhar, a mulher ia ter dor para ter filhos, aí acabou a moleza, né? Acabou. Mas essa busca da beleza, da juventude permanente, é inerente ao ser humano. Vocês imaginam que os gregos, eles já inseriram na cultura deles o belo, né? A Grécia é berço da beleza, né? E vários são os mitos que nós temos, os mitos gregos, que são referentes à beleza. Afrodite, Adonis, Hércules, são todos símbolos, né? Da beleza física, da juventude. Também no Renascimento, as esculturas todas, Miguel Ângelo, né? Corpos maravilhosos, Vênus de Milo, o Davi, né? Então sempre a busca pela beleza, pela juventude é uma procura no ser humano. Mas existe um mito da história grega pouquíssimo conhecido. Tenho a impressão aqui que quem conhece é a Luciana, que eu já falei isso numa apresentação. Chama-se Endimion. Quer dizer, eu estou aqui na Globo, mas eu não estou sabendo como é que eu tenho que mexer aqui. Não é aqui? É lá? Ah, é assim? É assim? Aqui para frente, aqui para cá. Ah, não, já foi aqui. A lenda de Endimion. Endimion é um mito. Era um pastor, ele era lindo, ele era maravilhoso. Era um rapaz muito lindo. Chamou até a atenção de Zeus, que era o deus do Olimpo. E um dia ele pediu para Zeus se ele podia fazer com que ele ficasse jovem e eternamente belo. Zeus, como deus do Olimpo, falou: eu vou permitir. Vai chegar um dia em que você não vai envelhecer e você vai ficar jovem para sempre. E o Endimion ficou felicíssimo, né? Ele não ia perder aquele estado que ele gostava tanto. Então chegou esse dia. Foi um dia em que tinha uma tempestade muito grande. Ele reuniu o rebanho de ovelhas. Ele estava muito cansado. Ele recostou numa árvore. E Zeus falou: hoje eu vou cumprir a minha promessa. Depois que você dormir, você vai ter a sua juventude, sua beleza preservada. E ele ficou satisfeito e dormiu. Só que tem que o Zeus, o deus do Olimpo, pregou uma peça nele. Ele nunca mais acordou. Ficou bonito, ficou jovem, mas nunca mais acordou. Ficou lá dormindo na árvore, lindo e belo. E a lua, ela passeava no céu numa carruagem prateada. Ela viu aquele moço lindo, nunca tinha visto. Então ela desceu do céu,
ficou lá olhando, beijava, abraçava, e ele nada, dormindo. Até que ela viu que aquilo era um amor impossível. Ele era bonito, era jovem, mas não ia nunca corresponder ao amor dela. Então, essa é a história do mito Endymion. O que simboliza isso para nós? A paralisia. Nós queremos permanecer jovens, bonitos, a vida inteira, paralisados, dormindo naquele estado, sem fazer mais nada. Então, é apenas um simbolismo. Nós temos outro simbolismo também, que é da fonte da juventude. Quem que não sabe que que o Juan Ponce de Leão, né, que era um explorador, ele foi o primeiro que visitou a Flórida. E ele andou atrás da fonte da juventude. Que fonte da juventude é essa? Ele descobriu uma fonte de águas minerais. E falava que quem tomasse banho naquela fonte ia ficar jovem para sempre. Ele morreu, não ficou jovem, e a fonte está lá até hoje. E não existe essa fonte da juventude, apenas também uma procura que nós temos em nos mantermos jovens, recusando os ciclos da vida, não é? Então, nascer, amar, amadurecer, morrer, hoje são muito diferentes de uns tempos atrás. As pessoas atualmente, elas têm escolha, elas podem escolher se elas vão casar, se não vão, se vão ter filho, quando que elas vão ter filho, não tem? Elas até já sabem se vai ser menino, se vai ser menina. Elas têm, inclusive, a formato da família, como a Jane está falando. Hoje em dia a família tem novos formatos, não tem? Já não é mais só o pai, a mãe, os filhos, os avós. Hoje em dia nós temos outras pessoas que estão entrando na nossa família, né? Filho do primeiro relacionamento do meu filho, agora tem um segundo relacionamento, já tem criança de 2 relacionamentos, já tem outra conformação familiar. Mas também existe dificuldades que são geradas por essas mudanças que estão ocorrendo. Então vamos continuar aqui, nós vamos ver o seguinte: todos os seres têm seus ciclos de vida, né? A natureza, os animais, e a gente compreende isso. Nós compreendemos que tudo que é vivo tem o início, a sua maturidade e depois tem seu prazo de validade. Isso aí faz parte da nossa existência. Mas nós temos dificuldade em nos incluirmos nesse ciclo. A nossa vida, nós temos o ciclo, a infância, fazendo uma coisa errada? E aqui, tá bom. Por favor, você não vai pôr essa palestra no YouTube. Então, essa aqui são os ciclos da nossa vida, não é? E são naturais. Agora, quando a gente reencarna, nem sempre a gente vem aqui para passar por todos esses ciclos. Às vezes só a fase uterina. Ali já tem um aprendizado para o nosso espírito. Às vezes a infância, a gente fala, tinha uma vida pela frente. Por que na infância já não, né, foi cortada essa oportunidade? Nós não sabemos da biografia espiritual. Às vezes era só até na infância, nessa etapa que ele precisava vir. Outros vão mais longe, na maturidade, chegam até na senilidade e avançam. É a necessidade do espírito de passar por todas essas etapas, não é? A importância do idoso na família. Eu achei muito interessante que tanto a Jane como a Hélida já falaram da estrutura da família, como é que é importante. Agora, como é que começa uma família? Casal jovem, né? Casa, tem filhos, depois tem netos, até que eles se tornam idosos. E é muito importante porque nós já
reconhecemos que neles estão a experiência, a sabedoria. A nossa cultura ocidental ainda valoriza muito a juventude. Ainda, os orientais já têm um respeito muito grande pelos ancestrais, pelas experiências, mas nós ainda já estamos caminhando, né? Já temos estatuto do idoso, tem estatuto, embora ainda não esteja sendo cumprido como deve, mas não existia nada ainda, já existe um pensamento sobre os idosos. Agora eu quero virar isso. O que é ser idoso? Eu achei duas definições. É uma pessoa que já viveu um tempo razoavelmente longo e que por isso passa por alterações físicas e biológicas. É correto? É correto, né? Mas é muito simplista, porque é uma questão muito mais complexa, pois implica em múltiplas dimensões: a biológica, a cronológica, a psicológica, a existencial, a cultural, a social e espiritual. Porque nós não somos só a parte material, parte física e biológica, nós somos muito mais do que isso, não é? Então é muito complexo. Então é o idoso. Eu particularmente me recuso a duas expressões que eu sempre falo. Um é velho. Velho é sapato, é roupa, velho, embora seja utilizado. Idoso, pessoa experiente. E melhor idade. Não é melhor idade. Você acha que uma criança está na melhor idade? Não pode fazer isso, não pode, tem fome, chora, tem dor, não sabe expressar. É melhor idade? Não, é bonitinho, recebe carinho, recebe atenção, tem um lado bom, mas tem a dificuldadezinha dela também, não é? Criança é melhor idade? Por um lado, tem energia, está conhecendo, está descobrindo, mas ela também vai para a escola, ela não gosta, ela quer fazer o que ela quer ficar no celular o dia inteiro, ela quer fazer, então tem que ser orientada, não é? Então não existe melhor idade, nem pior idade. Existem idades que são importantes para a gente viver. Então esse termo melhor idade, para mim, eu acho comercial. Todas as idades têm seus benefícios e têm as suas dificuldades, todas. Então, nós vamos ver aqui, quando nós começamos a envelhecer, quem sabe? Desde que a gente nasce, né? O bebezinho, primeiro dia, você já começou o envelhecimento ali, desde que a gente nasce, não é? E nós envelhecemos. Todo mundo envelhece igual? Não. Por que será? Tem fatores que influenciam nesse envelhecimento, embora a matéria, o corpo, tem prazo de validade. A gente costuma sempre olhar os produtos, esse aqui tem validade de 1 mês, 2 meses, a gente esquece que a nossa validade, nós também temos prazo de validade, porque nós somos matéria, não é? Como que nós vamos administrar esse recurso aqui é que faz a grande diferença. 50% genética, ajuda muito a genética. 30% é o ambiente. Vocês já viram uma pessoa que mora lá, vocês imaginam, lá na África, lá no Afeganistão, com 30 anos, ela está acabada. Fisicamente, psicologicamente, o físico dela recebe muita agressão, muita dificuldade. Então, o ambiente, 30% ajuda. E o estilo de vida também, 20%. Então, nós temos que utilizar de vários recursos para que a gente tenha uma vida mais longa possível. É possível ter um envelhecimento saudável? É. Mas não é de jeito nenhum. Outro dia uma pessoa entrou no ônibus, depois dos 40 anos não serve mais nada. É horrível. Não existe isso. Existe um envelhecimento saudável. Você tem algumas limitações, a sua energia
já não é mais a mesma de 20 anos. Se você quiser fazer uma maratona, você não vai conseguir, mas você não pode correr menos, você não pode fazer mais. Agora, isso aqui é o que é o nosso, realmente é que vai manter a nossa jovialidade, né? O controle. Se você começa a se sentir velho, eu estou velho, não vale mais nada, eu não faço mais nada, e agora eu só vou ficar doente, você atraiu isso para você. Você colocou lá no seu computador que é isso que você quer para a sua vida. E aceitar que você está num estágio diferente e que tem outras possibilidades. Eu não gostaria, tem gente que fala, eu queria ter 20 anos com a cabeça que tem hoje. Eu seria uma jovem insuportável. Mas sou eu com 20 anos, com bom senso, pensando antes de fazer as coisas, analisando, fazendo umas besteiras, mas já com controle. Eu seria uma jovem que ninguém ia me suportar. Por quê? Era experiência demais para 20 anos, não é isso? Então a gente tem que gostar da idade que a gente está. E eu sempre tive uma atração muito grande para o idoso, desde pequenininho. Eu vivia na barra da saia da minha avó. Meus primos, meus irmãos iam brincar e eu ficava, porque ela contava história. Eu gostava de estar junto com a minha avó. Então, eu tenho um carinho muito grande, eu trabalho com idosos, eu gosto, eu valorizo demais essa fase da existência. Olha que geração, não é uma genética boa? Olha aqui aquela senhora que deu origem. É quinta geração, né? Uma, duas, a quarta geração, né? Ela está bem, olha como é que ela está bem. Bisavó, avó, filha, neta, bisneta, não é? Então, a genética tem uma importância muito grande. Vamos ver a expectativa de vida, como é que ela é diferente, dependendo do ambiente, né? O Japão, 86 anos a expectativa de vida, né? Olha também o padrão que existe lá, que ambiente que existe lá, né? E os menores, olha aqui. 44 anos, 47 anos, expectativa de vida baixíssima. Por quê? Pelas dificuldades do ambiente. No Brasil está em torno de 75 anos. A expectativa, ninguém está falando que está, eu estou indo já para 75. Então, mas não é, eu vou passar para 120, 130, eu vou para lá. Porque eu estou trabalhando na minha cabeça aqui, né? Então, mas é uma expectativa, isso aí é estudo, né? Estatística que é feita. Vamos ver aqui agora. O que ajuda? Determinantes econômicos. Gente, isso aí é muito importante. Determinantes econômicos é o que vai fazer com que você tenha acesso, você tenha uma qualidade de vida melhor. Isso a gente não precisa nem entrar em detalhes, nem aprofundar muito, que nós sabemos, né, da importância que tem. Já vimos que nos países de primeiro mundo, uma Dinamarca, uma Noruega, uma Suécia, por quê? Lá tem os aspectos sociais que ajudam, que contribuem, né? Aqui no Brasil nós estamos ainda passando por grandes dificuldades. Determinantes sociais. Você acha que era para ter ainda aquela dificuldade com a pessoa subir no ônibus aqui no Brasil? Não era para ter. Mas não tem um olhar ainda, não é? Mas já existem algumas modificações. Semana passada eu estava no ônibus, uma moça falou assim: pede lugar para a senhora sentar. Eu falei, eu não vou pedir não. Eu não mereço receber uma resposta atravessada, um olho fechado e falar, eu não tenho culpa da senhora estar velha. Eu não vou receber um mau humor de ninguém. Eu não aceito isso porque eu não mereço. Ela falou assim, deixa comigo. Foi lá, cutucou a moça. A moça levantou, me deu lugar. Eu agradeci. Porque tem gente que não, tem senhoras que não aceitam. Tem senhores que não aceitam. Não gostam, deixa o jovem te dar lugar, você merece sentar, você merece. Mas a gente precisa também, eu não fico em fila de banco de idoso, né? Tem gente que fala, eu não fico, de jeito nenhum, eu não sou velho, vou ficar na outra, então escolhe. Mas não é porque é velho não, são coisas que a sociedade precisa aprender. E se a gente que tem uma certa idade já não ajudar, não trabalhar pelos nossos direitos, nós vamos esperar o quê? Que os outros que vão lutar pela gente? Não, né? Outro aspecto determinante, o comportamento é muito importante do idoso também. Tem gente que fala assim, o idoso é teimoso, né? Não adianta falar.
Gente, será que nós não somos teimosos a vida inteira? Tem criança teimosa, tem jovem teimoso, não tem? Então joga-se um peso muito grande em cima dos idosos. O idoso só tem potencializado aquilo que ele foi a vida inteira. Se ele foi birrento e não trabalhou isso, ele vai ser birrento. Se ele foi teimoso, se ele foi social, agradável, amoroso, ele vai continuar isso na vida dele. Então, por isso que a gente precisa trabalhar um pouquinho as coisas da gente enquanto é tempo, né? Para facilitar para a gente e para o outro também. Determinantes pessoais, é isso, é trabalhar características que nós vamos descobrindo e nós podemos... Ah, mas agora não dá tempo mais de mudar. Dá sim. Claro que dá. Vamos olhar o que a gente tem de dificuldade, que dificulta os nossos relacionamentos. Eu tive pessoas que eu conheço de idade que nunca tiveram oportunidade de conversar sobre isso. Nunca participaram de um seminário, nunca conversaram e foram a vida inteira daquele jeito. Outros não. Hoje em dia nós temos oportunidades de compreender melhor, de trabalhar, de nos prevenirmos, não só fisicamente, mas também psicologicamente, né, dessas transições que nós vamos fazendo na vida. Serviços sociais e de saúde, isso ajuda demais em todas as idades, para a criança, para o adolescente. Olha, não vamos entrar, porque não é o objetivo da nossa palestra, falar de situações sociais, de saúde, nem nada, mas ajuda. Um país que tem, que oferece condições de saúde e meio social saudável, é claro que as pessoas vão viver mais equilibradamente, não é? Eu tenho um amigo que foi agora na Dinamarca. Ele falou que você pode andar, passar a língua no chão, de limpeza, organização, beleza, mas em compensação um nível de suicídio muito grande. Então nós temos que cuidar do nosso lado espiritual também, né? Não é só os aspectos materiais. Eu tive num seminário dessa antropóloga, Miriam Goldenberg. Vocês já ouviram falar nela? Ela tem 48 anos. E ela escreveu esse livro que chama A Bela Velhice. Quem puder adquirir, quiser se interessar, adquira, que é muito bom. E nesse livro, ela não vai falar de violência, de doença, ela não vai falar de nada disso no livro, porque ela fala, isso aí já tem outros escritores, outros autores que tratam disso. O que é que ela trata nesse livro? É uma visão atualizada sobre a dignidade que o idoso tem que ter para com ele mesmo. Eu achei muito bom, eu assisti lá na CPFL essa palestra que ela fez. E ela inicia esse livro dela com uma passagem da Simone de Beauvoir, que no século XX, metade do século XX, né, Luciana? Simone de Beauvoir, mais ou menos. Ela falou, quem investe muito na aparência, no corpo, vai ter uma velhice complicada. Porque é inevitável que o corpo vai se transformar com o passar dos anos. E principalmente as mulheres, muitas vezes acabam por se transformar em verdadeiras aberrações, por não aceitarem a velhice numa busca sem limites para não parecerem velhas e piora a situação. Na época dela eram mais as mulheres, hoje em dia são os homens estão no botox aí, estão sim, né, nas academias aí, exageradamente. Gente, nós temos que aproveitar os recursos que nós temos atualmente para cuidar melhor do nosso recurso físico. Vamos arrumar cabelo, vamos na academia, vamos fazer tudo que hoje em dia, que não tinha em outra época, mas sem exagero. Sabemos que nós estamos cuidando, mas nós não vamos nos transformar nem querer regredir o nosso corpo, não é? E ela fala, inclusive, olha aqui, eu queria mostrar para vocês o que é a busca pela beleza. Essa moça que era linda, não era? Olha o que ela virou, não é? O Stallone, você nem conhece mais ele, né?
É aquela busca de aperfeiçoar o rosto, né? Aquele outro ator que era um ator bonito também. Então, será que vale a pena se utilizar desses recursos que foram desenvolvidos para ajudar um queimado, para ajudar uma pessoa que tem um problema crâniofacial, para ficar inserida na sociedade sem ser constrangida, não é? Por uma situação, melhorar alguma coisa não tem importância, mas precisa esse exagero, não tem fim. Isso vira um desequilíbrio muito grande. Aí ela fala nesse livro sobre aqueles que estão tendo uma bela velhice. E ela cita no livro, né, que nós temos no Brasil esses exemplos: Caetano, Fernando Montenegro, Maria de Severo, Ney Matogrosso, Drauzio Varela, Chico Buarque, que eles estão tendo uma bela velhice. Por quê? Eles estão dando valor a outros valores, a outros aspectos da vida. Eles estão continuando a criar, a transmitir emoção, os artistas, né? Compondo, o Drauzio Varela orientando pessoas, escrevendo, participando de debates, de seminários. Então, você vê que eles estão envelhecendo, não estão mexendo exageradamente no rosto. Então, é isso que ela chama de uma bela velhice. Eu lembro que quando eu falei isso numa palestra, eu falei, mas bela velhice? Como que é isso? Aí eu falei, existe exatamente você ter aceitação, o entendimento da importância da fase que você está. E tem alguns aspectos nesse livro que eu trouxe para... Aqui, olha que gracinha. Médica russa de 89 anos, faz 4 cirurgias por dia. Não está com mãozinha tremendo, não está com cabeça ruim, sabe onde é que estão as coisas, não está confundindo os miúdos da gente, nem nada não. Está fazendo tudo certinho, todo mundo fala, mas depois de uma certa idade, olha cá. Olha a fisionomia de felicidade dela. Será que tem muito jovem que tem essa fisionomia de felicidade que ela tem? Talvez não, né? Então, é possível sim ter um envelhecimento saudável. E ela fala aqui no livro dela sobre vários aspectos que nós devemos cultivar. Encontrar um projeto de vida. Parei de trabalhar agora não tem, o que eu vou fazer? Será que tudo que você aprendeu não tem nada para você fazer? Um trabalho voluntário? Se inserir em algum tipo de atividade que você fez a vida inteira, ou descobrir algum talento que você não pôde desenvolver durante a vida e que agora você vai ter essa oportunidade. Projeto de vida. Eu posso fazer projeto? Pode e deve fazer. Conquistar a liberdade. A liberdade é algo muito importante, principalmente no envelhecimento. Existem 2 aspectos que são importantes: segurança e liberdade. Um não vive sem o outro, por isso que existe esse desequilíbrio. Muitas vezes você tem a segurança material para você passar por essa fase, mas você não tem liberdade. Você está preso ainda a muitas coisas dentro de família, fora da família, você está preso. Ou se você tem liberdade, você pode fazer, te falta ainda a segurança para você fazer as coisas. Almejar a felicidade. No Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou se nós temos direito à felicidade plena aqui na Terra. Os Espíritos falaram que não, mas que nós temos direito a uma felicidade relativa. O que é isso? Consciência tranquila, fé no futuro. Isso tudo ajuda que a gente tenha uma felicidade relativa a esse mundo de prova e expiação. Aqui não é só para a gente pagar dívida, não, porque Deus não é banqueiro. Eu já luto muito com isso, não. Nós viemos aqui para pagar dívida. Deus não é banqueiro que não perdoa nada, não perdoa e põe juros em cima, ele não dá oportunidade, não é? Então nós estamos aqui para aprender. Almejar a felicidade aqui sim. Quem que não se lembra do dia que nasceu o neto, que nasceu o filho, que foi numa festa, que fez uma reunião, né? Um sucesso profissional. Nós temos um momento de felicidade. Cultivar a amizade.
A parte do envelhecimento é muito importante a amizade, você não se isolar. Ter amigos, frequentar grupos, isso é muito importante, não ficar só trancado. Porque às vezes as pessoas acham que não tem mais oportunidade de relacionamento, não é? E viver o presente. Isso não é só nessa fase da vida, é viver o presente. Eu tenho só esse momento aqui agora com vocês. Daqui 1 hora, 5 horas, eu não sei. Então eu sou feliz por estar aqui com vocês. É esse momento presente que me foi dado, que a vida me deu. Agora, o que vai ser é consequência de tudo que eu já fiz, não é? Então, viver o presente, dizer não. Quem aqui tem dificuldade de falar não? Quem tem dificuldade? Precisa aprender, fica chato. Vão no aniversário de fulano, vai ficar chato se não for, o que vai pensar de mim? Não estou com vontade de ir. Ah, mas fica chato, imagina mãe, você tem que ir, você sempre foi. Não está com vontade de ir, não vai. De uma forma educada. Então, né, as pessoas precisam respeitar o não. E os idosos, principalmente, eles têm medo de perder afeto. Se eu falar não, eles não vão gostar mais de mim. O que eles vão pensar de mim? É falar não. Será que não pode querer fazer uma outra coisa diferente? A vida inteira vai ser forçado a fazer alguma coisa? Então, isso aqui é uma coisa muito importante que ela coloca na palestra dela. E no livro fala, respeitar a vontade. Nós temos que respeitar a vontade dos nossos idosos, não forçá-los a fazer o que eles não desejam fazer. A vida inteira, quantas vezes eles fizeram coisas, abriram mão da vontade dele para fazer por nós. Então, quando ele falar não, deixa ele falar o não dele. Motive. Se você quiser que alguém faça alguma coisa, nós também motive a pessoa a fazer, não obrigue ela a fazer. Vencer o medo. Medo é inerente desde que nós nascemos. Criança tem medo de injeção, tem medo de tudo, né? E os medos, eles vão passando ao longo da nossa vida. E quando chega numa idade mais avançada, fica com medo de perder afeto. Aí sabe o que acontece? A minha aposentadoria eu vou dar para meu genro comprar carro. Estou falando isso porque eu vivo isso aí, eu vejo. Para ir para a praia, né? Mamãe e papai adoram ir para a praia com a gente. É claro, de noite eu vou para as baladas, deixo meus filhos com ela. Leva para a praia, leva para a festa. Ela vai ajudar, ela vai participar, mas não como uma obrigação, não é? Então, isso é importante. E eles têm medo de perder o afeto. Se eu não fizer, eles não vão gostar mais de mim. O que eles vão pensar de mim? Então, vencer isso aí. Aceitar a idade. Aceitar a idade não é fazer, não é cuidar de si não, viu? Deixa pintar cabelo, arrumar, fazer massagens, tudo que quiser fazer, sabe? Mas aceitar a idade que tem. Nós devemos aceitar e ter alegria. Você sabe, quando eu era pequena, eu tinha vontade, eu falei, será que eu vou ficar velha igual a vovó? Porque eu queria chegar, eu tinha medo de morrer cedo. Agora eu já estou começando a repensar diferente. Quando os outros falam para mim, vai com Deus, eu disse, não fala que vai com Deus, não, porque eu não sei, você fala assim, que Deus te acompanhe, né? Então, a gente fala, mas esses medinhos a gente dá risada, gente, vamos dar risada, não vamos levar muita vida a sério, mas não, sabe? Não posso falar isso, não posso fazer isso, não posso dar risada. Dá risada. Ri de si mesmo. Quem ri de si mesmo não tem medo de que os outros riam dele. Sabia? Ri de si mesmo que você tira a força do outro. Quem não ri de si mesmo, fica aquela pessoa séria demais. Vamos dar risada, né? Ela fala isso, é muito interessante. E construir a própria bela velhice. Porque quem vai construir os ciclos da nossa vida somos nós. Quando nós estamos na maturidade para a velhice, a gente tem que construir isso. Senão, aí fala, fica ranzinza quem fica velho. Não é verdade. Tem criança, eu conheço uma criança de 3 anos, agora já está maiorzinho. Ele é ranzinza, ele é desagradável, menino. Ele vai nas festas, ele fica emburrado num canto, ele só quer as coisas para ele, pega doce, enfia tudo na boca. Vai falar que é idoso, que é ranzinza? Não. Tem criança desagradável, tem jovem desagradável.
tem idosos maravilhosos, né? Eu trouxe outro livro que eu aconselho vocês comprarem, que é do Joan Garrida Bacardi. Ele é um psicólogo espanhol e ele escreveu Onde Estão as Moedas. Nesse livro ele trata as chaves do vínculo entre pais e filhos. É muito interessante. A Hélida já deu uma base para que eu faça. Eu fico impressionada de ver como é que as coisas são todas encaminhadas, né? E ele foi que levou a constelação familiar, que é uma terapia sistêmica, para a Espanha. E ele começa esse livro aqui, Onde Estão as Moedas. É um livro pequenininho. Leiam, que vai ajudar demais a vocês. Onde estão as moedas? É um símbolo, né, essas moedas. Ele conta que em algum país, em algum lugar, uma pessoa teve um sonho. Sonhou que os pais dele tinham dado moedas. E que essas moedas não lembrava se era de ouro, de prata, de ferro, de bronze, e que ele ficou satisfeitíssimo em receber aquelas moedas. E quando ele acordou no outro dia, ele foi está faltando um aqui, não sei onde que foi a outra. Esse aqui era o primeiro. Ele agradeceu, ele falou assim, vou lá na casa dos meus pais, e agradeceu aos pais pelas moedas que ele receberam, né? Ele falou assim, são as moedas que eu necessitava, que eu recebi de vocês. E os pais ficaram felizes dos filhos terem aceito aquelas moedas. Essas moedas são simbólicas. É tudo aquilo que a Jane e que a Hélida falou, é tudo aquilo que os pais deram, o melhor que eles podiam para os filhos. Mas houve um outro sonho que a pessoa sonhou que os pais deram moedas, mas ele não gostou das moedas. Falou, essas moedas não são boas, não quero, não aceito, ainda que tenham vindo de vocês. Com elas meu caminho seria muito duro ou muito triste, eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. Aqueles filhos que se revoltam, que não gostam do que os pais deram para eles. Os pais retiraram-se diminuídos, tristes para o interior da casa, fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegasse a endireitar os rumos falidos do filho. Porque a vida ensina, não é? Você pode recusar as suas raízes, você pode recusar o que você recebe dos seus pais, mas a vida vai te colocando em situações que você acaba entendendo. Então, esses filhos que não aceitam as moedas que os pais dão, eles vão procurar essas moedas primeiro num companheiro, numa companheira. O amor vai realizar todos os meus sonhos. Mas só que tem que cada um é cada um. E às vezes não consegue, aquela pessoa não tem as moedas que ele está buscando. E vai para os filhos. Os filhos vão me dar as moedas que eu espero a vida inteira que meus pais não me deram. Mas os filhos crescem também, vão cuidar da sua vida. E os pais, e ele ficou ali, mas os meus filhos não me deram também essas moedas. Ele vai para o terapeuta. Chega lá, o terapeuta falou, eu não tenho essas moedas. Não é comigo essas moedas, você já recebeu essas moedas. Aí ele realmente vai entender que ele tinha negado as origens, tinha negado tudo aquilo que os pais tinham dado para ele. Então nesse livro tem todo o desenvolvimento que eu acho importante vocês lerem e conhecerem. Lições podemos extrair do conto das moedas. Vivamos sustentado em nossos próprios pés, em nossos próprios pais, em nossas raízes familiares e transformemos as moedas que recebemos de nossos antepassados, muitas ou poucas, alegres ou tristes, em riqueza para a nossa vida e para aqueles que nos rodeiam. É isso aí. Vamos pegar essas moedas que nós recebemos e vamos multiplicá-las, vamos transformar em coisas boas em nossa existência. Já foi falado isso hoje aqui. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que será que Moisés já recebeu
esse mandamento? E por que será que Jesus continuou ainda confirmando isso? Que é importante o honrar pai e mãe, porque eles são o canal, eles são os recursos que transformaram no que nós somos hoje. Santo Agostinho, ele fala que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais severo. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É verdade, não é? Se a família está unida, passa por dificuldade financeira, por momentos de enfermidade na família, passa por várias dificuldades, mas a ingratidão dói. A ingratidão dói profundamente e é algo que nós devemos trabalhar para sermos gratos para os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados. Isso aqui a Jane mostrou. O homem direito ao repouso na velhice, sim, ao trabalho está obrigado apenas conforme suas forças. E a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais devem trabalhar por seus filhos. É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, para que por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutualmente, o que é frequentemente esquecido em vossa sociedade atual. Gente, há quantos anos que o Kardec falou? Perguntou e os espíritos responderam. Nós vemos muitas dificuldades nos relacionamentos familiares, não é? Uma pergunta para a gente levar dentro de nós. Perante o que tenho aprendido e perante a minha consciência, estou fazendo aos idosos com quem convivo o que gostaria que fizessem comigo? Como no momento atual estou me preparando para essa realidade? Não é ficar todo dia, ai, como é que será, como eu estou envelhecendo. Não é dessa forma, mas me preparar. Que exemplo eu estou dando para os meus filhos, para que eles me tratem futuramente? Que exemplo que eu estou dando dentro da minha família, como tratar os idosos? Então é um questionamento que a gente tem que levar para dentro de casa. Eu aprendi a amar os idosos dentro da minha família, o respeito, a consideração, não é? A renovação faz parte da vida, pois ela continua sempre. É lindo, né, a reencarnação. Essa mãozinha aqui, do idoso, já foi aquela mãozinha lá. E aquela mãozinha vai ser essa mãozinha aqui. Essa mãozinha aqui, ela não está velha. Ela representa trabalho, força. Aqui encerra-se muita coisa bonita nessas mãos, nesse corpo que já se doou tanto também, não só na família, mas no trabalho, não é? E nós recebemos um corpinho 0 bala a cada vez que a gente nasce. Para que maltratar esse aqui? Ficar injetando às vezes coisas que desequilibram, que adiantam. Todo mundo fala, a gente só morre quando está previsto, né? Não é bem assim não. Nós também podemos adiantar o nosso retorno à parte espiritual. A gente não cuida. Se eu faço com que o outro também desencarne mais cedo, nasceu para passar por isso. Não é bem assim não. Então vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar de compreender os ciclos da vida. E o envelhecimento é um ciclo muito importante. Não é para que as pessoas acham que a vida acabou. Nós não somos espíritas, a vida continua. Minha mãe, ela foi com 92 anos. Um dia ela virou para mim e falou assim: eu estou cansada, minha filha. Estou cansada. Não é que eu não queira, eu adoro a vida, mas eu estou cansada, eu quero viver uma nova vida. Ela falou para mim isso com 92 anos. E eu entendi, porque eu tenho conhecimento através da doutrina espírita, o que ela estava falando para mim.
que ela queria continuar a vida, mas que ela sentia que ela não tinha mais aí as forças e não tinha mais, o corpo não estava correspondendo mais ao que ela queria fazer e ela estava aceitando. Minha mãe era muito paciente, me deu um exemplo de paciência muito bom. Então, não é que ela estava querendo partir. Ela falou, eu quero continuar a viver, mas eu preciso de uma nova forma de viver. E eu guardei isso comigo. Então, eu espero ter passado alguns poucos conceitos aqui. Alguém queria falar alguma coisa sobre envelhecimento? Ninguém? Quem tem medo aqui do envelhecimento? Você tem? O que é que você tem medo? Ainda temos alguns minutos. O que te atemoriza no envelhecimento? Tem. Aquela mocinha ali que falou que tem. Você não falou, não. Você tem? Mas isso aí é cultural, nós precisamos dar uma virada nisso aí. Nós falamos tanto em mudança, em transição, né? Transição planetária, que tem... Como é que nós vamos mudar se nós vivemos no mundo material? Essa matéria nossa, ela tem um tempo de validade. Aceitar isso sabe, com compreensão. Porque às vezes a pessoa fala, mas ser resignado, não é Deus que quer, não. Deus nos criou para ficar um tempo aqui. Já pensou se você estivesse na escola primária até hoje? Vocês já leram, já escreveram, já estava grande, sentando naquelas cadeirinhas lá. Vocês iam querer ficar a vida inteira na creche? Cabeça. Mas eu acho que vai além disso. Eu acho assim, todo mundo sabe que você envelhecer tem um lado limitante. Sempre. Tem. O lado das articulações, que você, por mais que você cuide, muitas vezes você vai perdendo. Uma coisa que eu acho que o medo, o receio de todo mundo é você perder principalmente a capacidade do cérebro. É você não discernir mais com as doenças degenerativas como o Alzheimer, né? Que são coisas que realmente há muito no envelhecimento, né? Porque são doenças que inclusive surgiram muito em função da gente estar tendo uma vida mais longa. E eu acho que qualquer um pensa, você gostaria, por exemplo, de ter Alzheimer? Eu acho que ninguém gostaria, porque você vai perdendo seu discernimento, sua capacidade inclusive de aprendizado, né? Porque eu acho que aquilo vai, espiritualmente, você pode estar aprendendo alguma coisa, mas o seu físico mesmo, ele tá, né? Não está conseguindo dar conta de viver, não é? Mas é uma experiência que, se você tiver que passar por aquilo, não adianta você rejeitar, né? É passar, contar com afeto. Eu convivo com pessoas com Alzheimer e que é interessante, determinadas pessoas que convivem com ela, que ela tem dificuldade, ela não gosta. Ela já está com Alzheimer bem avançado. E as carinhosas que tratam ela bem, da família inclusive. Porque emocionalmente não perde. Vocês não sabem o caso daquele senhor que a enfermeira falou para ele, por que o senhor vem ver sua esposa todo dia, fica conversando com ela, ela nem sabe mais quem é o senhor, mas eu sei quem ela é. Eu sei quem ela foi na minha vida. Então isso é amor. E muitas vezes, hein? Sai, menino, isso aqui foi um... Nunca mais quero trabalhar na Globo, não. Então, o que eu vejo é o seguinte, que essas doenças degenerativas, elas podem te impressionar muito, mas você está continuando a aprender, sim. E muitas vezes esses bloqueios mentais que existem ajudam muitas vezes até no desapego, você sabia? No desapego. Pessoa às vezes trabalhou também a vida inteira a cabeça com muita preocupação, não deu, né? Às vezes tem mesmo, às vezes por um problema físico também.
não é? Que faz parte dessa fase. Você pode ter um AVC, você pode ter... Isso faz parte, não é? A gente tem medo? Tem, mas a gente fala assim, se vier, que seja feita a vontade de Deus, não a minha. Jesus falava, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Que a gente tenha afeto, que a gente tenha carinho da família ou de quem onde a gente for cuidar da gente. Claro que a gente tem medo. A gente tem medo do sofrimento, né? Claro. Mas não é, você não tem como evitar, né? Você não tem como evitar. Então, o que não tem como evitar, a gente tem que compreender e aceitar. Por que pode acontecer com o outro e não comigo? Às vezes a gente fala assim, mas por que comigo? Ué, porque você é igual a todo mundo. Você está sujeito a ter um câncer, você está sujeito a passar por cirurgia, você está sujeito a não ter nada. A minha mãe não teve nada, ela tinha uma saúde maravilhosa. A única coisa que ela teve foi problema cardíaco, que eu acho pouco para uma pessoa de 92 anos. Não teve mais nada. Ela comia de tudo, até na véspera ela comeu direitinho, no que era possível ela comer. Então é o seguinte, existe sim, a minha mãe teve um envelhecimento saudável, ela perdeu as forças físicas. Mas ela era bravinha, na hora que tinha que ser bravinha, ela era, né? Então, escolha. Eu estou escolhendo como eu quero envelhecer mais. Eu já estou na fase do envelhecimento. Mas eu quero e espero que eu possa criar para mim um ambiente confortável para a minha velhice. Para mim e para quem vai... Esse negócio de falar assim, não quero dar trabalho para os outros, aí que você vai dar. Porque você tem que aprender, não é que você não quer dar trabalho, você não aceita ser cuidada. Às vezes, uma doença é uma forma de você receber cuidado dos outros. Às vezes você não aceita. A gente não quer depender do outro. Eu conheço e acompanhei uma menininha que ela teve uma convulsão às vésperas de um ano, ela viveu até os 7. Toda entubada. O Dr. Nuber Facuri falou que ela ia viver 3 anos só, viveu até os 7. O carinho, o afeto que ela teve, o espiritual e tudo, ajudou ela a chegar aos 7 anos. Fala assim, para que essa criança ficou até 7 anos em cima de uma cama? Para quê? Nós podemos julgar? Nós podemos julgar as experiências que a gente tem que passar? Tem jovens aí que estão em cima de uma cama. Eu vou no Boldrini. Por que será que tem crianças com câncer? Por que será? Mãe e filho com câncer. Não envelheceram. Estão jovens ainda. Criança nova ainda. Então, nós precisamos ter uma visão mais ampliada da vida. Então, a gente joga um peso muito grande no envelhecimento. Envelhecimento é só doença, é só sofrimento, é só amargura. Não é. Outro dia eu escutei uma entrevista da Marília Gabriela, ela falando envelhecer é uma porcaria. Eu entendi o que ela falou. Ela vive de imagem. É uma pessoa que vive no meio, sempre ela não está querendo mais trabalhar em televisão. Você já pensou? Eu acho uma benção eu não ter nascido bonita. Você já pensou se eu nascesse lindona e tudo, vai envelhecendo? Eu tenho a impressão que deve sofrer muita pessoa muito linda. Não é? Que viveu da imagem, que cultuou muito a imagem, às vezes é uma proteção, a gente vai ser uma veinha mais ou menos, ainda pode consertar algumas coisinhas, às vezes vai ficar mais bonita que aquela que foi bonita na juventude, não é? Então, assim, vamos dar risada, vamos arrumar tudo para justificar. E assim, olha, vou partilhar uma coisa para vocês, eu não tenho mais família, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem tio, nem filho, não tenho ninguém consanguineamente vivo mais. Minha família são esses que eu vou fazendo aqui na vida, vocês. E eu acho, mas se eu tiver um AVC, se eu morrer, eu vou ficar... O que vai ser? Eu não sei. Leva para o Unicamp, leva não sei para onde, uma enfermeira vai cuidar de mim, um médico. De vez em quando eu vou olhar assim, vou ver uns espíritos em volta de mim, porque aí eu vou ficando fraquinho, eu vou ver, né? Então eu vejo sempre coisa positiva. Filho é garantia de que vai cuidar de um pai, de uma mãe? Parente é? Tem parentes maravilhosos, tem filhos maravilhosos, mas então a gente tem que confiar muito em Deus. Se eu for pensar desse jeito, eu entro em depressão, eu entro na tarjinha preta direto.
Quem que vai cuidar de mim? Não tem ninguém. Vou morrer sozinha. O que será que eu vou ter? Não sei. Eu posso ter o que todo mundo já teve. E se eu ficar qualquer coisa, um de vocês vão lá me visitar, viu? Para vocês ficar sabendo. Ó, aquela que falou lá na palestra, está lá no Samaritano. Vai lá, viu? Se eu estiver lá assim, não estiver falando, faz uma prece lá para mim. Ô, Gleides, lembro daquele dia. Então, é assim que você tem que pensar. Nós não estamos sós. Nunca. Nunca. E muitas vezes, num desencarno, os espíritos superiores tiram a família de perto, porque a família fica segurando, é egoísmo, né? Fica segurando aquele idoso que já está doido para ir embora, né? Tinha um senhor lá do Kardec, Daniel Panão, ele estava na UTI, a filha dele falou assim, eu fui lá ver o papai hoje, na hora que ele abriu o olho, ele falou assim, eu já achei que eu estava no hospital, lá no plano, eu ainda estou aqui na UTI, aqui da casa de saúde. Ainda tá, papai. Eu falei assim, ó, desencarnar não é fácil não, viu? Eu estou querendo ir, parece que eles não estão querendo me levar, não. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de bom humor, de compreender melhor as coisas, desapegar. Vamos desapegar, não é? Eu acho que o desapego... Quer ver? Vou dar uma sugestão para vocês. Pegue no guarda-roupa a roupa que você mais gosta. Aquela blusinha azul que você ganhou da avó, da mãe, da tia, do namorado, daquele amor. Dá aquela blusa. É aquela que você vai dar. Experimenta fazer isso. Depois você não vai nem lembrar mais da blusinha. Então começa a desapegar. Isso aí é uma brincadeira que a gente faz, né? Mas desapegar das coisas, sabe? Porque se Deus fosse falar para a gente o momento que a gente teria que retornar da nossa escola, que é a Terra... não, meu filho vai casar ainda com dele. Não, mas vai nascer agora meu segundo netinho. Não estou pronta para ir. Não, mas agora a formatura do meu neto. Você ia espichando. Então, chega. A Terezinha Oliveira, ela contava que a mãe dela foi para 98 anos, né? Aí diz que um dia a irmã dela sonhou que o pai dela falou, chega, não pede mais nada para você ficar indo, está na hora de ir embora. Sonhou que o pai dela estava chamando ela, falou assim, chega, você está pedindo muito para ficar aí, você já fez muito, vai embora. Então, assim, vamos ter bom humor, viu, gente? Chega em casa, dê risada com os netos, com os filhos, não fica com preocupação, não, sabe? Eu estou preocupado, tem problema? Tem, mas já passaram por tantos. Não é? Nós já passamos por tantos. Então, um novo olhar sobre o envelhecimento. Sem amargura. Os que forem jovens vão ajudar os idosos da família, porque só se a gente for jovem. Se não for, a gente vai envelhecer, né? Uma boa tarde para vocês. Que vocês levem desse seminário tudo para a vida de vocês e para a família. E um abraço carinhoso para todos. Obrigada.